A Amazônia DC, Memórias e Fragmentos da História da Navegação, apresenta. O início do legado do maior barco de madeira do mundo. O barco motor, Fé em Deus IV. A maior lenda da navegação de todos os tempos, com mais de 50 anos de atividades e sempre fazendo parte dos rankings da navegação top 10 de nossos especiais. Em memória do grande comandante e armador Teófilo Pantoja, um dos pioneiros e ícone da história da navegação paraense. Igarapé-Miri, município do Pará, conhecida como a Princesinha do Baixo Tocantins, e a capital mundial do açaí. O nome faz referência ao rio homônimo que banha a cidade. O mesmo não permite a entrada de grandes embarcações. Entretanto, no final dos anos 60, próximo da sede do município, dava início uma grandiosidade da engenharia naval na Amazônia. A construção de uma lenda dos rios do Pará de todos os tempos. O gigante barco motor Fé em Deus IV. A região, desde os últimos anos do século XVII, já era forte no setor madeireiro. Madeiras de lei eram exportadas e utilizadas na construção de embarcações ou edifícios no reino. Naquela época, foi estabelecido em terras ribeirinhas, onde hoje está a cidade de Igarapé-Miri, uma fábrica nacional para extração, aparelhamento e depósito de madeiras, que dali eram exportadas para Belém em abundância e das melhores qualidades. Esse estabelecimento chamou a atenção de colonos para o local, começando assim o povoamento na região. Igarapé-Miri, município do Pará, conhecida como a Princesinha do Baixo Tocantins, e a capital mundial do açaí. Por ser o maior produtor e exportador do fruto no mundo, título confirmado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que em estudo divulgado no ano de 2017, aponta que o município chegou a produzir 305,6 mil toneladas, equivalente a 28% da produção nacional. Além da fama ligada ao plantio do açaí, a hospitalidade da população é outro ponto forte do município. No final da década de 60, o armador Teófilo Pantoja deu início a um sonho que virou uma grande realidade de vida e que viria marcar a história da navegação paraense no trecho do rio Amazonas. Um sonho em meio aos devaneios do desenvolvimento na região amazônica com os programas do governo federal e o início de uma nova era de barcos motores que surgiam nesse período. Nessa época, a empresa de Teófilo Pantoja já possuía uma frota de balsas e empurradores, entre eles o lendário barco motor Fé em Deus III, de menor arqueação bruta. A empresa se chamava Tenave, fundada em janeiro de 1968, e que no ano de 1972 estava listada entre as 20 maiores empresas de navegação da Amazônia. Toda a sua família era oriunda da região de Igarapé-Miri, mais precisamente na Vila Pantoja, na ilha de Ubuzu, no pacato rio Riozinho. Teófilo Gonçalves Pantoja foi um homem desbravador e de negócios. Cresceu financeiramente com muito trabalho e determinação e no final dos anos 60, colocou em prática seu sonho construir uma grande embarcação de cargas e passageiros para atender a região. Foi uma construção visionária além de sua época em tempos em que as frotas da Enasa dominavam os rios com navios de firmas particulares. Na década de 60, o visionário empreendedor Teófilo Gonçalves Pantoja viajava pelos rios dos estados do Pará, Amazonas até Porto Velho em Rondônia.
E no início do ano de 1969, o armador Teófilo Pantoja deixava as viagens entre Belém e Porto Velho sob a responsabilidade de seu irmão, Davi Pantoja, conhecido como Caboclinho, para iniciar e acompanhar pessoalmente o projeto de construção do gigante de todos os tempos, o barco Fé em Deus IV, naquela época também classificado como navio motor. Com informações e planejamento antecipado, começou então comprar e encomendar as melhores madeiras para o casco, com toda a logística feita pelo Batelão São Luís, com capacidade de transportar até 8 toneladas de cargas. Fretado de um dos irmãos, um dos primeiros integrantes nesse início de projeto. Uma grande quantidade de madeira veio principalmente da região de Moju, encomendada na época de seu Mimo Teixeira, grande amigo de Teófilo, e uma outra parte da região de Oriximiná para acabamentos de forros e assoalho dos convés, que foi negociada e trazida por seu Caboclinho em uma das viagens vindo de Porto Velho. Madeira reunida no Riozinho. O empreendedor Teófilo Pantoja, com apoio da família, deram início na segunda fase do ousado projeto: escolher a mão de obra de quem poderia iniciar a construção do casco do gigante. Então lembrou do polo naval da região de Oriximiná. Os maiores barcos na época eram construídos na cidade pelos saudosos mestres Ari, Edson Nogueira e mestre Pedrosa, sendo este último o qual foi contratado. Teófilo Pantoja, com seu irmão e o amigo Mimo Teixeira, foram até Belém de Batelão para pegar os mestres e sua equipe de Oriximiná, que vieram no navio Barão de Cametá. Chegando ao Riozinho, liderado pelo mestre Pedrosa e mais 7 carpinteiros, o estaleiro e alojamentos na Vila Pantoja já estavam preparados com toda a materialidade e madeiras à espera dos profissionais. O seu Dário Pantoja, o Caboclinho que viajava no Fé em Deus III, também antecipou saída ao município de Oriximiná a embarcar as ferramentas do SR Pedrosa e sua equipe, e que eram muitas. No Riozinho, localizava a pequena Vila Pantoja, residência de familiares e de seus irmãos. Na vila foi montado um aparato para atender à alimentação dos mestres carpinteiros, calafates e ajudantes do gigante navio Fé em Deus IV, com cozinheiras, comandada por Durvalina Pantoja e Dona Raimunda, a Dona Minharoca. Rotina de trabalho da primeira fase de equipes que se estendeu por cerca de 7 meses até a finalização do casco do gigante de Igarapé-Miri. No início de 1971, assumiu a continuidade dos trabalhos no casco a família de construtores Conrado. Os carpinteiros chegaram à Vila Pantoja foram Hemogênio, Dudu, Rigó, Duduzinho, Fleceiro, Carimpeirana, Chico Prego e Písica, que tocaram o restante do serviço, terminando em dezembro de 1971. Marcado o dia em que o casco teria que descer do tilheiro à água, vieram da sede de Igarapé-Miri muitos amigos da família Pantoja, com seus barcos, além de suas famílias, um deles a embarcação maior de seu Levindo Pureza. O momento maior foi quando ao mesmo tempo várias embarcações com cordas puxadas por todo lado faziam o casco do gigante descer as águas do Riozinho. Foi um dia memorável para a família Pantoja e seu idealizador Teófilo Gonçalves Pantoja, com festa e celebração, além de muitas comidas e bebidas. O restante da construção, a casaria e acabamentos, foram feitos pelo renomado mestre Augusto e seus carpinteiros, no município de Abaetetuba, outro polo naval de construção artesanal do Pará, de onde saíram muitas lendas.
No decorrer de todo o processo, outros profissionais e amigos de Teófilo Pantoja participaram da construção de cada detalhe, como o seu Ximiniano Farias, o seu Gímico, da área de pintura, além dos mestres Julião, mestre Fideco, e Manduca e Calafates, como seu Izan Gonçalves, o Tapunho. Até mesmo antes de ser inaugurado, o casco impressionava com seu tamanho de 34,20 metros de comprimento por 7,20 de largura. A maior embarcação da Amazônia da categoria barco motor para carga e passageiros feito na Amazônia com 2 convés. Um gigante paraense de ótima estabilidade chegava à sua fase final de construção. A inauguração do barco motor, navio, chamado na época Fé em Deus IV, fazendo parte da frota da Tenave, ou Teófilo Pantoja Comércio e Navegação, aconteceu no mês de novembro de 1972, fazendo a viagem pioneira entre Belém e Santarém, dando início a uma grande história e legado na linha do Rio Amazonas e região do Marajó. Na viagem inaugural, foi uma jornada épica. O gigante de Igarapé-Miri levava toneladas de mercadorias da loja Tecido do Povo, do grupo Chefan de Santarém, que também viria a inaugurar, naquele ano, sua grande unidade. Nessa viagem contou como uma caravana de 50 funcionários e 100 toneladas de mercadorias e equipamentos da empresa Chefan. E assim o colosso paraense de Igarapé-Miri, barco motor Fé em Deus IV, dava início à sua jornada e legado de quase 2 décadas na linha entre Belém e Santarém, atendendo diversos portos intermediários. Com algumas viagens, logo o navio Fé em Deus IV foi apelidado de Patinho do Rio Amazonas, devido à grande quantidade de cargas que carregava nas viagens, e o calado de seu casco ficava submerso nas águas durante as viagens tanto na ida como na volta. Sonho realizado, do visionário e empreendedor Teófilo Pantoja. Assim, o gigante do Rio Amazonas seguiu fazendo viagens no trecho entre Belém e Santarém por cerca de 18 anos, levando desenvolvimento e fazendo ponte entre esses grandes polos econômicos do estado do Pará. Singrando as águas do Rio Amazonas e região do Marajó, também carregando sonhos e expectativas do homem do interior à capital Belém. Uma das memoráveis e marcantes viagens do gigante do Rio Amazonas durante as décadas de 70 e 80, foi suas inúmeras participações em festejos religiosos de Igarapé-Miri e cidades da região todos os anos. Era tradição.
E o mais importante, foi o do Ciro Fluvial de Santana, realizado desde 16 de julho de 1956, saindo da Vila Maiuatá. O Ciro Fluvial marcava o início da festividade de Santana em Igarapé-Miri, com participação de milhares de romeiros vindos das cidades vizinhas e de Belém. A primeira embarcação a conduzir Santana no Ciro Fluvial foi a lenda de Igarapé-Miri, o navio Coronel Sampaio, que atendia o trecho até Belém, anos 50. O navio pertencia ao senhor Alcides Pinheiro Sampaio, que na época era prefeito e diretor dos festejos de Santana, além de grande comerciante local. A família Sampaio todos os anos não mede esforços para ornamentar e preparar o navio para receber as autoridades, devotos e bandas de músicas. A imagem da padroeira Santana vinha toda ornamentada com flores naturais, ofertado pela primeira-dama do município. Com o passar dos anos, outras embarcações passaram a conduzir a imagem de Santana no Ciro Fluvial. E o que ficou mais tempo com essa responsabilidade, já na década de 70, foi o gigante Fé em Deus IV. A família Pantoja era muito devota de Santana e sempre colaboravam com a festa da padroeira, cedendo sua embarcação para o Ciro Fluvial todos os anos até a década de 90. Mas continuou com outro grande promesseiro, o senhor Venino Pantoja, que também era devoto de Santana, e com o pagamento de uma graça alcançada continuou com a tradição de realizar a Romaria Fluvial por vários anos até o fim da década de 90, quando o navio Venino Pantoja precisou ser reformado. Essa outra história contaremos em breve no canal. O gigante paraense das águas de Igarapé-Miri, o barco motor Fé em Deus IV, levava no seu interior a Santa de Igarapé-Miri da Vila de Maiuatá para a sede do município todos os anos. E no mês de dezembro marcava presença também no glorioso festejos de São Bendito de Gurupá, também no Ciro Fluvial. Seu Teófilo era proprietário de um porto próprio na Avenida Bernardo Saião, em Belém, chamado de Santa Efigênia. Com as mudanças e devaneios no setor fluvial desde 1986 e a chegada da Constituinte em 1988, o empreendedor e visionário Teófilo Pantoja, no ano de 1989, decide vender toda a sua empresa por motivos particulares, bem como o gigante do Rio Amazonas de todos os tempos, o Fé em Deus IV e o pioneiro Fé em Deus III, além de seu porto privado com a frota de balsas e empurradores. Terminava o grande legado do barco motor Fé em Deus IV no trecho Belém a Santarém, uma das embarcações mais marcantes de todos os tempos da linha. Neste mesmo ano, 1989, marcava também o fim e a extinção da empresa de navegação Enasa. Fechada a negociação da venda com um dos parentes da família, o advogado Venino Pantoja, no início dos anos 90, o Fé em Deus IV passou uma temporada parado para reformas e aumento de sua estrutura, ganhando em 2015 o título de maior embarcação de cargas e passageiros do mundo pelo Guinness Book. E essa segunda parte da história contaremos em breve. Teófilo Pantoja, através de um curso exigido e oferecido pela Marinha do Brasil, veio a ser o comandante do gigante nas diversas viagens ao longo dos anos, em especial nos círios fluviais. Gente forte, meu torrão, é Igarapé-Miri. Gente forte, meu torrão, é Igarapé-Miri.
Parte dessa narrativa foi feita por Manuel Pantoja, conhecido por muitos como Manuel Cagi, tio de Dona Socorro Pantoja, uma das filhas de Teófilo Pantoja, que ajudou nessa fantástica e histórica edição através desse texto do início da construção do gigante barco motor Fé em Deus IV, também chamado por navio, que remou de forma ímpar as águas do rio Amazonas e do Marajó. Teófilo Gonçalves Pantoja, o Tifili, foi um grande homem de personalidade e caráter. Referência de dignidade, honestidade e trabalho. Essa edição é dedicada a toda a família de Teófilo Pantoja e seu legado com o barco motor Fé em Deus IV, e a todo o povo de Igarapé-Miri. Obrigado a todos que contribuíram com informações sobre essa lenda da navegação da Amazônia. Gratidão. É Igarapé-Miri, gente forte, meu torrão. É Igarapé-Miri, exaltar a minha terra e os amigos que deixei. Sou nascido e criado na cidade que falei.